Se essa cena te traumatizou quando você era criança, Tá atrás da garagem! Tá atrás daí! It's behind! talvez você esteja ficando um pouco velho. Seja em livros, filmes, séries e jogos, histórias envolvendo seres de outros planetas sempre conseguiram cativar um público gigantesco ao longo dos anos por diferentes motivos. Eles servem como excelentes antagonistas, capazes de unir a humanidade contra um inimigo comum, quando esse é o caso, como também estimulam a criatividade dos seus criadores, vide a variedade de espécies presentes na cultura pop, além de despertarem o fascínio e o interesse da audiência por conta das peculiaridades que essas obras costumam retratar nestes seres. Essas histórias ganharam uma propulsão na cultura pop após a Segunda Guerra Mundial, em que ficções científicas floresceram durante o período da Guerra Fria e conquistaram seu espaço no imaginário popular. Juntando isso com relatos de supostos avistamentos, acidentes e conspirações militares envolvendo o teste de novos equipamentos e armas, até então confidenciais, uma crescente onda de teorias da conspiração tomou forma entre um grande número de pessoas que afirmam que já fomos e continuamos sendo visitados, espionados e até mesmo que governos mundiais trabalham em conjunto com esses seres e escondem a verdade do resto da população. O caso Kenneth Arnold e o incidente Roswell em 1947, o incidente do Passo Dyatlov em 1959 e o incidente do OVNI em Teherã em 1976 são algumas das histórias que ganharam fama mundialmente e se destacaram por não possuírem uma resposta concreta. No Brasil, isso não foi diferente, e aqui nós também temos alguns casos que ficaram famosos entre os mais assíduos ufólogos, como a Noite dos OVNIs em 1986, o ET de Varginha 10 anos depois e, obviamente, o icônico e lendário ET Bilu, que trazia consigo uma bela e sábia mensagem para a humanidade. Qual a sua mensagem para a Terra, Bilu? Apenas que busque conhecimento. Infelizmente, muitos de nós não seguimos o seu conselho. Afinal, é 2026 e ainda existem alguns entre nós que continuam a acreditar nessas histórias e relatos que, no final, não são nada mais do que isso. Apenas histórias. E mesmo quando tentamos usar a lógica para combater essas teorias da conspiração, para algumas pessoas elas já estão tão entranhadas no imaginário e na cultura local em alguns casos, que independente do que dissermos, elas continuarão em negação, agarradas a essas ideias quase que de forma religiosa. A diferença é que a religião tem pelo menos algum nível de embasamento. Mas pelo menos para mim, para além da curiosidade que essa ideia de que seres de outros planetas nos visitavam, isso me despertava um outro tipo de sentimento que superava completamente todos os outros que eu poderia sentir. E esse sentimento era o medo. Verdade seja dita, muitas das obras que eu consumia sobre alienígenas durante a minha infância e adolescência eram mais voltadas para o gênero do terror. Logo, a mera noção de que poderíamos ser invadidos me deixava completamente apavorado. E eu não tô nem falando de invasões de grande escala como um Guerra dos Mundos, por exemplo. O do Spielberg, não aquela porcaria do Ice Cube. Que tem os seus momentos de tensão, como a cena em que as pessoas são desintegradas na rua de forma indiscriminada, ou os momentos em que Ray e a sua família precisam fugir dos invasores em meio a uma multidão de pessoas desesperadas. Fora a sequência inteira no porão que é muito bem executada, além de ser uma assinatura do próprio Spielberg, sem uma fala sequer, somente com os personagens tendo que se esconder e evitando fazer qualquer tipo de som para que eles não sejam encontrados. Mas os tipos de filme que eu estou falando são aqueles que lidam com personagens em situações muito mais contidas ou cotidianas, inserindo-os em um cenário muito mais tenso e até mesmo realista na maioria dos casos. Um deles é o já citado no começo desse vídeo Sinais, cuja cena do alienígena no Brasil traumatizou não só a mim, como uma geração inteira de pessoas nascidas no final dos anos 90 e no começo dos anos 2000. No filme, nós acompanhamos a vida do ex-pastor Graham Hess e sua família vivendo numa fazenda no interior dos Estados Unidos, quando acontecimentos estranhos passam a perturbar as suas vidas. A princípio,
círculos estranhos surgem em suas plantações e Graham e seu irmão Merrill acreditam se tratar de vândalos que estão invadindo a sua propriedade e perturbando a paz de sua família. A situação logo toma proporções mais sinistras quando eles passam a acreditar que estão sendo seguidos e constantemente vigiados por figuras misteriosas. O aumento de relatos ao redor do mundo de outros símbolos em áreas rurais e luzes no céu faz com que eles passem a acreditar que estes incidentes talvez não estejam sendo provocados por outras pessoas, mas sim outras coisas. Além da ficção científica que ele se enquadra, o longa lida com temas como luto e dramas familiares, a redescoberta da fé e o medo do desconhecido, este que é um dos melhores aspectos do filme, diga-se de passagem, pois são nestes momentos que ele mais consegue construir tensão e nos deixar com um medo genuíno. Seja nos momentos de perseguição no meio de canaviais, em que nós só conseguimos ouvir movimentações e outros sons estranhos, ou numa cena relativamente simples em que vemos apenas a silhueta de uma dessas figuras. Não vou mentir, eu lembro até hoje o arrepio na espinha que eu senti na primeira vez que eu vi essa cena. É verdade que eu devia ter uns 6 anos na época, mas até hoje, revendo ela continua bem sinistra. Mas podem ser os traumas falando mais alto. Fora a cena do começo desse vídeo do alienígena no Brasil, que pelo menos pra mim, é de longe a mais assustadora do filme e que ficou cravada na minha mente mesmo depois de todos esses anos. E por mais que ela tenha umas coisinhas engraçadas, como o fato das crianças serem bilíngues que falam português e inglês, Tá atrás da garagem! Tá atrás daí! It's behind! ela continua assustadora, principalmente pelo fato dela parecer muito real, além dela gerar uma identificação automática com a gente, seja pela ambientação, a naturalidade no comportamento dos personagens, mas principalmente porque ela simula uma filmagem real, no melhor estilo found footage, como eu já expliquei o conceito em outro vídeo aqui no canal quando eu falei de REC. Aliado ao fato da cena se passar em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, ela ganha um lugar especial não apenas nos nossos corações, como nos lugares mais profundos da nossa mente. Eu duvido que não teve um brasileiro que quando viu essa cena não ficou no mínimo inquieto quando assistiu ao filme pela primeira vez. E falando em found footage, outro filme que despertou um medo absurdo em mim quando eu era criança durante muito tempo foi Contatos de Quarto Grau. O filme, estrelado por Milla Jovovich, é um pseudodocumentário que se apresenta como uma reencenação dramática de eventos que, supostamente, teriam ocorrido no início dos anos 2000, no Alasca, em que diversas pessoas desapareceram em circunstâncias misteriosas e nunca mais foram encontradas. Tirando este último fato específico, o filme se apoia em relatos de contato e abdução alienígenas que, convenhamos, não possuem nenhum respaldo na realidade, mas que funcionam para a narrativa que o filme se propõe a contar. Nem mesmo a personagem principal do filme, a doutora Abigail Tyler, é uma pessoa real. Embora ele tenha tentado reforçar a todo momento, principalmente na sua campanha de marketing, que se baseava em uma história verídica. Tudo isso, entretanto, não importa quando você tem 10 anos de idade e encontra esse filme pela primeira vez. E eu vou te dizer, o tanto que esse filme me deixou em choque na época não tá escrito no gibi. Sem dúvida alguma, as partes mais aterrorizantes são os trechos que ele alterna entre a dramatização e filmagens, ditas pelo filme, reais. Que de reais não tem nada, mas na época como é que eu ia saber, né? A cena do OVNI sobre a casa de Abigail, em que a sua filha é abduzida, é uma que ficou marcada permanentemente na minha memória. Mas as cenas que dão medo mesmo são as que os personagens entram em contato com os alienígenas e eles se parecem mais com cenas de possessão do que qualquer outra coisa. Sério, é bizarro. Eu não vejo esse filme, deve ter uns 15 anos, é verdade. E muito provavelmente, se eu fosse revê-lo hoje, eu talvez acharia mais graça do que sentiria medo. Mas ainda assim eu acho que vale a pena ser citado porque ele tem os seus momentos e foi mais um que reforçou o meu pavor de uma possível invasão alienígena na Terra. Agora, se a gente quer falar de terror mesmo com alienígenas, não tem como eu deixar de mencionar aqui o mais icônico de todos e que ficou marcado para sempre desde o seu lançamento na história do cinema. Dirigido por Ridley Scott, o filme de 1979 acompanha a tripulação da Nostromo em sua viagem de volta para a Terra
quando no caminho são obrigados a investigar um sinal detectado pelo computador da nave. Durante a operação, um dos tripulantes acaba entrando em contato com um ovo gigante e de dentro dele surge uma criatura medonha que subitamente se agarra ao seu rosto de maneira violenta. Violando todos os protocolos de segurança e quarentena, eles o levam de volta para a nave e tentam remover a criatura, mas a princípio eles não obtêm sucesso. Eventualmente, ela morre e ele se vê livre e, aparentemente, sem nenhum problema. Porém, a normalidade não dura muito tempo, pois o pior acontece. A partir deste momento absolutamente chocante, principalmente quando você é uma criança assistindo isso, começa uma correria para tentar localizar e matar o alienígena que está se escondendo em algum lugar da espaçonave. O que eles não esperavam, porém, era que o que antes parecia uma criatura pequena e inofensiva, exceto pela parte que ela matou um de seus companheiros, rapidamente se transformaria em um monstro grotesco que colocaria em risco a vida de toda a tripulação, que agora precisa fazer de tudo para sobreviver. O filme se passa quase que inteiramente em um único cenário, tornando toda a situação em que os personagens estão inseridos muito mais tensa e claustrofóbica. A figura do alien, ou para os mais nerds, o xenomorfo, é outro fator que intensifica esse medo que nós sentimos. Em parte porque ele é não só um dos melhores designs de alienígenas já criados, como, dadas as limitações técnicas da época, além dele ser todo feito por efeitos práticos, suas aparições no filme são relativamente limitadas, e quando elas acontecem, são em meio a sombras que restringem a nossa visão e nos fazem questionar se a criatura está realmente ali. Mesmo depois de todos esses anos e com inúmeras sequências que foram perdendo a mão a cada novo filme, ele continua um dos melhores filmes de alienígena e de terror de todos os tempos. Mas sendo justo, o que mais chegou perto de emular esse medo e tensão que o primeiro filme trazia foi o jogo Alien Isolation, que nos coloca na pele da filha de Ripley, tendo que lidar com a criatura em uma gigantesca estação espacial. E deixa eu te dizer uma coisa, esse jogo é absolutamente assustador. Ele carrega a essência do primeiro filme como nenhum outro conseguiu, fazendo uso da figura do xenomorfo como a máquina de matar imparável que ele é. Ou, nas palavras do Ash, Perfect organism. De longe o jogo foi melhor que qualquer outro filme desde o original e indispensável para qualquer fã de Alien e de terror. E recentemente, os fãs de Alien Isolation tiveram um motivo para comemorar, pois depois de 12 anos, finalmente uma sequência foi anunciada para 2027. E eu não vou mentir, eu não vejo a hora de me cagar inteiro tendo que me esconder e fugir do Alien igual no primeiro jogo. Seja por estimular a nossa criatividade, lidar com questões existenciais, como a de se estamos sozinhos no universo, ou brincar com o medo do desconhecido inerente em muitos de nós, obras como essas ainda continuam relevantes para muitas pessoas. E o mero fato delas ainda existirem é uma prova de que a criatividade humana continua forte e resistente. Tão forte, diriam alguns, que algumas delas deixaram de ser apenas histórias para certas pessoas e passaram a se tornar uma realidade em suas cabeças. Nesse caso, talvez seja melhor a gente seguir o conselho do nosso amigo visitante e irmos atrás de conhecimento. Só é bom checar as fontes de onde você está pesquisando antes de sair afirmando qualquer coisa por aí, principalmente na internet. E é isso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e se foi o caso, por favor não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Comenta aí embaixo também qual outro filme, livro, série, jogo eu esqueci de comentar aqui. Me siga nas redes sociais, claro, e a gente se vê numa próxima. Até lá!